Vamos aí agora falar sobre a queda do homem. Adão foi criado à imagem divina e no princípio ele era bom e justo, segundo Eclesiastes. Mas Satanás veio na forma de uma serpente, enganou a mulher e a fez comer da árvore, e ela, consequentemente, deu a Adão o fruto da árvore para comer. Então Deus pronunciou uma maldição contra eles que incluiu dor, trabalho duro e morte, em Gênesis 3, versículo 16 a 19, e expeliu os dois do Éden, Gênesis 3, versículo 23. O pecado produziu efeitos devastadores na humanidade. A representatividade federal de Adão refere-se a seu papel como representante de toda a humanidade no Éden. Ou seja, o pecado que eles cometeram no Éden, pela representatividade federal, ou seja, ele representando toda a humanidade, escorreu em toda a humanidade o erro dele. O termo pecado original refere-se à culpa herdada antes do que ao pecado cometido por Adão. Não somente herdamos de Adão a culpa do pecado, mas uma natureza pecaminosa, ou seja, temos a tendência caída de Adão. Então, é por isso que muitas vezes é difícil permanecermos na fé ou fazendo alguma coisa certa, porque a gente herdou a culpa do pecado, certo? Mas também essa natureza que a gente chama de natureza caída, certo? Não somente toda pessoa é culpada desde o nascimento por causa da imputação do pecado de Adão, mas toda pessoa herdou dele uma disposição pecaminosa que faz desafiar a Deus em pensamento e ação durante toda a vida. Ou seja, a vida aqui na Terra, desde a queda do homem, por causa dessa representatividade de Adão e Eva, quando eles caíram em pecado, a gente foi condenado pelo pecado dele, por ele ser o principal representante da humanidade, era simplesmente ele como representante do homem e ela da mulher, mas também essa natureza onde nós caímos, onde nós temos essa tendência a simplesmente agir de maneira errada, seja em pensamento ou atitude. E o resultado é que todo homem caminha para a eterna condenação, a menos que seja algum tipo de intervenção. A Bíblia define essa natureza pecaminosa no homem como disposição maligna da mente, ou a disposição de pensar e agir contrariamente aos preceitos da Escrita. As consequências destrutivas do pecado na mente do homem são chamadas de efeitos noéticos do pecado. Esse dano é de tal extensão que o homem está espiritualmente morto, e assim ele é incapaz de até mesmo cooperar com Deus quando diz respeito à salvação. Isso significa que, a menos que os incrédulos experimentem a regeneração ou a ressurreição espiritual, eles nunca reconhecerão a verdade da mensagem do Evangelho e nunca aceitarão Cristo, certo? Então essa é uma aula um pouco mais breve, onde a gente fala um pouco sobre a queda, sobre essa natureza do homem, que quando ele foi lá, ele agiu contra a vontade, onde que Deus falou para ele não comer do fruto do bem e do mal, e a serpente, o diabo em forma de serpente foi lá e convenceu a mulher, e ela acabou oferecendo também para Adão. Isso gerou na gente uma culpa pelo pecado, uma condenação parte do pecado, mas também essa natureza, onde que é justamente essa vontade da gente fazer o bem, mas a gente acaba fazendo o mal, certo? E agora a gente vai falar aí sobre, dentro da criação, sobre Cristo, certo? Então, vamos iniciar aqui sobre Cristo. Embora somente Deus determine o destino humano, escolhendo salvar alguns e condenar todos os outros, ele salva os seus eleitos, produzidos dentro deles a fé em Cristo. Isso significa que o destino de uma pessoa é revelado pela forma como ela pensa sobre Cristo. Ou seja, o oferecer a Cristo é justamente como ela pensa sobre Cristo, que é a diferença entre os escolhidos, os predestinados, que a gente vai falar sobre isso, os eleitos, e também porque os eleitos vão ver Cristo de uma forma e os não eleitos vão ver Cristo de outra, certo? A pessoa de Cristo. O cristianismo bíblico afirma que Cristo possui duas naturezas, que ele é tanto divino quanto humano. Consideremos primeiro várias passagens que indicam a deidade de Cristo. No início do seu evangelho, o apóstolo João refere-se a Jesus Cristo como Logos, ou a palavra. No princípio, era aquele que a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Veremos agora algumas passagens que indicam a humanidade de Cristo. Após afirmar fortemente a idade de Cristo, o apóstolo João escreve seu evangelho. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
Hebreus 2. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Mateus 22, 41 a 45, também afirma que Jesus é tanto Deus quanto homem. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. De Cristo. De que ele é filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama o Senhor, como pode ser ele seu filho? Então, Jesus é da origem carnal de Davi, mas ele é Senhor de Davi, ou seja, ele é o Deus. Então, mostrando aí a natureza tanto de Deus quanto humana de Deus, de Cristo, certo? Entrando aí na vida de Cristo, como Mateus 1:18 explica, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Cristo nasceu de uma mulher, mas em vez de ser concebido pela união de um homem, é uma mulher, e ele foi concebido pelo poder do Altíssimo. Diferente de todos os outros seres humanos, após Adão, Jesus não tinha culpa imputada ou corrupção herdada. Por quê? Porque ele não era da união de homem e mulher. Cristo nasceu da união de uma mulher pura com o Espírito Santo, ou diretamente pelo poder do Altíssimo. E isso tirou de Cristo a culpa que o homem carrega, ou até mesmo a natureza pecaminosa, né, da carne do homem. Ele era um homem, sim, mas ele não tinha culpa imputada, ele era um ser puro. E a impecabilidade de Cristo não pode ser devida à concepção vaginal somente, mas foi o decreto de Deus que nenhuma culpa seria imputada sobre Cristo e nenhuma corrupção seria herdada por ele. As tendências incorrem em enganos e cometer pecados parecem ser intrínsecas ao que significa ser humano. Contudo, essa opinião esquece o fato de que toda a raça humana existe um estado depravado que é diferente da condição original do homem. Adão e Eva não foram criados pecadores, e todavia eles eram plenamente humanos, ou seja, a natureza do homem não é pecaminosa, não é um atributo da essência humana, é um atributo pós-queda, mas antes da queda não era um atributo da essência final do humano. Então é possível ser um ser humano sem culpa imputada e corrupção herdada, entretanto, somente Adão, Eva e Jesus foram que nasceram sem pecado. Sua pregação e seus milagres trouxeram crescente hostilidade de seus inimigos. Após vários anos de ministério, ele foi traído por seu discípulo Judas e entregue à mão daqueles que desejavam matá-lo. Jesus tinha um corpo humano real, e sua morte foi literal e física. Os evangelhos deixam claro que ele morreu de fato. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto. Não lhe quebraram a perna. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu água e sangue. Assim como a morte de Cristo foi literal e física, assim foi sua ressurreição. Ressuscitou com o mesmo corpo que tinha antes, mas transformado e aprimorado.
Paulo escreve que os cristãos também receberão tal corpo quando Jesus retornar e ressuscitar os mortos. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado e perecível e ressuscita imperecível. Segundo Coríntios 1, 15 a 42. As obras de Cristo. Eu vou deixar para falar sobre as obras de Cristo na próxima aula, para que a gente não estenda tanto, certo? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!